Vamos então ao capítulo de número 7 do nosso livro, A Volta da Mulher ao Lar, a maior arma contra o diabo. Tem como subtítulo A ilusão e a ignorância, fonte de sofrimento. O sofrimento que quero meditar com você, guardião do lar, é aquele que tem sua fonte nas ilusões e na ignorância. O pecado é a raiz de todo o sofrimento e pecamos porque desejamos e fazemos o mal. Pecamos porque aprendemos errado as coisas, porque não entendemos em que contexto estamos, porque não queremos enxergar a verdade, porque somos pessoas iludidas. Estamos em uma purificação, somos filhos adotivos de Deus, de um Deus que foi traído, mas mesmo assim está lutando por nós, está lutando por mim, mas com justiça e misericórdia. A luta de Deus por mim é diferente da minha luta, ou do que eu percebo que seja luta. Ele luta com justiça e com misericórdia. Ele vai com paciência até encontrar o caminho do meu coração, encaminhando todos de volta ao reino dele. Sofremos, querida mulher, porque pecamos e pecamos, porque acreditamos que nossa felicidade deve ser baseada em prazeres. Fico pensando na paz interior que tenho obtido nesses últimos anos para cá. Quando meu entendimento foi iluminado pelo Espírito Santo, bendito seja Deus. Então eu comecei esse processo longo de conhecer a verdade, a realidade das coisas e das situações que me rodeiam. Vou partilhar trechos do escrito de uma amiga do coração, uma mulher cordeiro, pois sua história gerou testemunhos. Vida de quase princesa. Crescemos brincando de casinha, acreditando que o mundo ideal iria se abrir assim que eu encontrasse o meu par, aquele que será bonito, rico, alto, gentil, protetor e que teremos filhos lindos e perfeitos. Nunca ninguém falou de personalidade, de caráter, de comportamento. Partimos do princípio de que já somos perfeitas e nossa única missão é achar a nossa parte perfeita tanto quanto. E que busca incansável ao nos deparar com os sapos. Contudo, a busca pelo príncipe continua gritando em nosso ouvido. Numa floresta densa e escura que não conseguimos localizar. E nós criamos nossas meninas desta forma também. No final, ficamos com o sapo mesmo. Porque já que somos perfeitas e cheias de virtudes, iremos ensinar o sapo a viver ou a virar um príncipe. Esse trecho é de Ângela Maria Fellini. Percebe, irmãs, que o sofrimento de nossas almas, de nossas mentes, também está na forma como educamos e induzimos a gerar sonhos ilusórios, sem realidade nenhuma de que realmente é e será a nossa vida aqui. Nossa família de origem não tem foco na educação espiritual, em nos preparar para nos relacionar e sonhar com alguém temente a Deus e de caráter íntegro. Além disso, existe toda a influência da mídia e redes sociais. Deveríamos ter sido protegidas por nossos pais, mas infelizmente veio com uma enxurrada dentro de nossas mentes. E digo, irmãs, aqui em minha casa, a luta é com o Davizinho, que é o filho da Sandra. Queria protegê-lo mais de tantas contaminações, mas administrar tudo para a pureza de sua mente ficar intacta é quase impossível. Só me resta formar-lhe bem a consciência e correr para o colo de Deus, pedindo um tempo de misericórdia. Ilusão, erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea, manobra astuciosa para enganar, iludir, fantasiar, fantasias da imaginação, devaneios, sonhos, promessa de prazer, felicidade, durabilidade e outras coisas.
tudo isso se revela decepcionante. É doloroso, é efêmero, é uma esperança vã. Ilusão é a troca de aparência real, é uma ideia falsa, é um sonho, um algo irreal, que eu permiti, que informações mentirosas que eu criei na minha imaginação e possibilidades que nunca irão acontecer. Desilusão é a ação ou efeito de desiludir, ou seja, ficar sem esperança no irreal, no mentiroso. É uma libertação de algo que nunca irá acontecer. Primeira coisa, a vida perfeita que devemos buscar não consiste numa vida sem sofrimento. Porque o sofrimento, querida mulher, o sofrimento parece pertencer à transcendência do homem. É um daqueles pontos em que o homem está, em certo sentido, destinado a superar-se a si mesmo. E é chamado de modo misterioso a fazê-lo. Isso nos diz João Paulo II em uma de suas cartas no ano de 1984. Porque essa ilusão que eu falo aqui, que muitas de nós vivemos, quando a gente vê essa expressão desiludido, estou desiludido, é porque realmente a pessoa caiu em si. Ela descobriu a verdade, bendito seja Deus, porque a verdade liberta. E qual é o verdadeiro sentido do sofrimento? Qual é a verdade sobre o sofrimento? Eu vou colocar aqui outro trecho de uma carta apostólica, também do mesmo Papa. Tal é o sentido do sofrimento, verdadeiramente sobrenatural e ao mesmo tempo humano. É sobrenatural porque se radica no mistério divino. Se radica no mistério divino da redenção do mundo e é também profundamente humano, porque nele o homem se aceita a si mesmo, com a sua própria humanidade, com a própria dignidade e a própria missão. Ainda nesse documento do Sumo Pontífice, escreve que o sofrimento está no mundo para desencadear o amor, por causa do programa do Reino de Deus. Por trás de todo o sofrimento humano, descobrimos o próprio sofrimento redentor de Cristo. Jesus está presente em quem sofre e Jesus nos ensina o bem com o sofrimento. E ao mesmo tempo fazer o bem a quem sofre, sob esse duplo aspecto. O seu sofrimento precisa desencadear amor. O meu sofrimento precisa desencadear amor. Certa vez ouvi em um dos vídeos do Padre Paulo Ricardo o ensinamento de que se eu sofro sem o fogo do Espírito Santo, e é sofrimento, mas se eu deixo o Espírito Santo batizar meu sofrimento, ele gera amor, ele gera vida, gera em mim uma alma cordeiro. Cito o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que só descobriram que uma de suas irmãs de claustro era a causa de sofrimento para ela após sua morte. E a própria irmã, no seu depoimento sobre a santa, dizia que Teresinha era para mim tão amável. Olha que fantástico! Santa Teresinha nunca deixou aquela irmã perceber que ela lhe causava sofrimento. Como eu desejo ser amorosa com os que me causam dor. Como desejo que os meus entendam isto. O que é ser alma cordeiro. Saia urgente das ilusões, dos sonhos falsos e se permita um choque de realidade. Que o Espírito Santo possa vir sobre mim, que possa vir sobre nós, sobre você que ouve esse áudio, que possa revelar para nós todas as ilusões, as armas que o inimigo tem usado para me manter cativa, porque o meu lugar é do lado de Jesus, de Nossa Senhora, cuidando da minha casa e da minha família, com um sorriso nos lábios e com amor no coração. Bendito seja Deus por todas nós. Que
que abraçamos a missão de cuidar dos filhos de Maria. Porque os nossos filhos não são nossos, são de Maria, são de Jesus, são para o céu.